Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 34. Eu vou botar a vinheta para passar, mas por favor, se inscreve no canal, curte, compartilha. Quanto mais você faz isso, mais pessoas são alcançadas pelo YouTube e mais pessoas vão ver essa palavra. Amém, querido? Não deixa de apoiar a gente não, tá bom? E logo depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 34. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E olha, se você é novo por aqui, tem problema não. Eu vou colocar aqui em cima um card, aquele botãozinho branquinho, redondinho, para você ir até a série Gênesis, para você assistir os outros 33 episódios que estão para trás. A série Gênesis é um estudo intensivo sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro lindo que traz a nossa origem, o nosso desenho original, né? E aí, se a gente se perdeu pelo caminho, o livro de Gênesis serve como referencial, como parâmetro para a gente voltar para para esse início, o propósito real de Deus a nos criar. Amém, querido? Então é por isso. Cada episódio eu trago uma explicação, uma dúvida teológica de forma bem didática e uma aplicação prática para a nossa vida. Então, assim, a gente lê a Bíblia e aproveita e estuda um pouco. Então, vai lá, né, na série Gênesis, através do card. Se o card não aparecer aqui embaixo, vai no Pastor Alexandre Santos, clica lá. Vai lá no canal, né? Lá vai aparecer Ministério Caminhos, você vai ver vídeos e playlist. Quando você apertar em playlist, você vai ver série Gênesis. Aí você vai ter acesso a todos os episódios. Amém, amado? Aí você assiste o episódio 1, leu... Desculpa, calma. Você lê o capítulo 1, assiste o episódio 1. Lê o capítulo 2, assiste o episódio 2 e assim por diante. É melhor assim, porque você já vai ter recebido a palavra de Deus. Então você vai poder analisar melhor, entender melhor e até criticar melhor, né, aquilo que eu vou explicar aqui para você. Amém, querido? Então vai lá que eu estou te esperando logo depois do pause. Amém? Bom, vamos nós aqui agora, quem já está caminhando comigo aí. E eu quero te agradecer. A gente já passou da metade do livro, daqui a pouco a gente está acabando o livro de Gênesis. Qual será o nosso próximo desafio? Será que Deus vai nos permitir? Será que Deus vai nos dar uma ideia, né, legal como deu a de Gênesis? Então, vamos orando. Peça a sua oração para que Deus nos inspire. Amém, querido? Bom, no último episódio a gente viu o encontro de Jacó com Esaú, coisa bonita, eles se abraçaram, Esaú beijou o irmão. Eu não falei isso no episódio passado, mas quando você lê lá no capítulo que passou o braço ao pescoço, significa um abraço firme, porque naquela época os homens eles até se cumprimentavam, até se beijavam, mas não tinha esse abraçar com um braço no pescoço. Quando se abraçava com o braço no pescoço, que tipo trazia o cara para si, era um abraço realmente de carinho, era um abraço de ternura, era um abraço de irmão. Então, Jacó chega ali e fica em Siquém, e ali ele começa a produzir. E aí, amado, acontece uma coisa muito desagradável, né? Os povos ali, um dos povos vizinhos vai deflorar, vai abusar de Diná, a única filha mulher de Jacó. Eles vão abusar dela, ela vai ser, né? A Bíblia não deixa claro como é que isso aconteceu, tá, amado? A gente lendo, assim, a grosso modo, parece que foi um namoro e a coisa avançou, né? Aí o filho do rei lá, né, vizinho, pegou e saiu com Diná, namorou Diná e abusou de Diná, né? Tirou a virgindade de Diná, desonrou Diná. É assim que a Bíblia vai falar, né? E aí acontece que Jacó fica sabendo disso, mas o rei vem procurar Jacó, né? Eu vou ler o texto aqui. Ele vem procurar e ele vai pedir, ele vai falar, olha, eu sei que meu filho fez mal à sua filha, eu sei que meu filho agiu irresponsavelmente, mas ele ama a sua filha, ele gostou da sua filha, ele quer casar com a sua filha. E aí,
Quando ele se aproxima, né, para falar isso, os filhos de Jacó, junto com Jacó, pareceu razoável. Ninguém esperava que eles já estavam com a maldade na cabeça, né? Fala assim, olha, a gente só vai dar Diná para vocês casarem, para o seu filho casar, se todo mundo se circuncidar. Aquela marca lá de Gênesis 17, quando Deus faz aliança com Abraão, na pele do prepúcio, aquele corte, né, na pele do prepúcio. Só, amado, que quando a criança é pequenininha, com 7 dias, o corte é feito muito pequenininho e a criança se recupera muito rápido. Homens, depois de adulto, homens com uma asepsia, vamos dizer assim, não muito boa, né? Naquele calor, naquele clima desértico, talvez a coisa não fosse ficar tão boa assim, né, amado? Era isso que eles tinham em mente. Homens depois de velho, para circuncidar, é muito mais dolorido, é muito pior, o corte é maior e a recuperação é mais lenta e a recuperação é pior. Mas aí, o amor é tão grande que o rei concorda. Ele fala, não, amém, vamos lá, eu vou falar. Ele vai para a porta da cidade dele, né? Vou pegar até aqui, ó. Tá? Eles vão para a porta da cidade, tá? Amor, né? O rei de Siquém, e o seu filho, né? Eles vão à porta da cidade. Eu vou ler, tá? A partir do verso 20 para você entender, né? Ele diz assim, olha, assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade. Eu já expliquei que esse ato de falar no portão da cidade era como se fosse uma escritura lavrada, tá? Um decreto, porque ali todo mundo ia ouvir. Já expliquei isso em outro episódio, tá? Quando Abraão comprou a caverna de Macpela para enterrar, para sepultar Sara, quando ele compra lá aquelas terras. Teve que ser no portão, ser falado no portão da cidade. Tá? Esses homens são pacíficos em relação a nós. Esses homens que ele está dizendo são os filhos de Jacó, tá? E Jacó, o próprio Jacó. São pacíficos em relação a nós, portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado e os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. Essa circuncidação ia dar uma aliança, tá, entre os dois. Verso 24. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. O nome do filho dele é Siquém, tá, amado? O nome, por acaso, da cidade. Todos os do sexo masculino foram circuncidados. Todos os que saíam pelo portão da cidade. Amado, todos os homens daquela cidade, por causa do filho de Amor, Siquém, eles se deixaram circuncidar para que ele pudesse casar com Diná. Eles circuncidam, ele casa com Diná. Já falei que não tinha aquela cerimônia toda, né? Era mais rápida a coisa. Ele já tinha desonrado a menina mesmo. Mas aí, olha o que aconteceu. Vou ler, presta atenção. Verso 25. No terceiro dia, quando os homens sentiram mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho, Siquém. Tiraram Diná da casa e também saíram. Os filhos de Jacó vieram e passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e aquilo que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Complicado, né, amado? Complicado, a gente está vendo que é uma situação bem complicada, mas olha só,
palavra que eu quero deixar para você aqui é que às vezes o uso da astúcia se estende. Jacó estava vendo ali o retrato da astúcia dele. Esses homens, né, ali fala de Simeão e Levi, né? Os levitas não era fácil não, amado. Vigia, né? Os levitas não era fácil não, para tu ver. Então, ali são os filhos mais velhos, né? Ali. Mas os outros participaram também, tá? Judá, todo mundo participou. A gente vai ver nos melhores comentários que os dois encabeçaram, até porque, amado, vamos lá, né? A gente sabe que a Bíblia, a linguagem bíblica, uma das características da literatura hebraica é o exagero. Para se dar ênfase a um fato, a uma ocorrência, exagera-se, tá? Isso não é mentira. Hoje, no Brasil, na nossa literatura, quando se exagera, a gente tem a ideia de mentira. Naquela época, não. A gente tem que ter essa maturidade de entender as diversas linhas de literaturas. O hebraísmo, ele vai ter o exagero como ênfase, ou seja, mataram todos os homens da cidade. Todos os homens da cidade eram aqueles que ofereciam perigo, eram aqueles que tinham a espada na mão, eram aqueles que poderiam atrapalhar os planos dos filhos de Jacó. Então, de repente, amado, de repente não, eu posso afirmar com quase toda certeza que não foi todos os homens que morreram. Os fraquinhos, os benevolentes, os caras que não gostam de briga, ficaram na deles, tipo, pô, tá vendo? Os caras foram lá, pegaram a irmã dos caras, fizeram isso aí, olha aí, ó, e agora? Então eles não vão brigar, não, a gente não vai brigar. E eles levam todo mundo cativos, eles levam as mulheres, os filhos, as crianças, eles pegam tudo. E olha, amado, deixa eu te falar uma coisa, as cidades também não eram tão grandes assim. Você vai ver que a preocupação de Jacó em falar assim, olha, somos em menor número. E olha que a família de Jacó já era uma família grande. Você imagina, 11 filhos, né? A maior parte deles já tinham mulheres, né? Já tinham filhos também. Tanto prova que na hora que Amor e Siquém vão para a porta da cidade, eles falam assim, olha, os bens deles serão nossos, a gente vai casar com as filhas deles e eles vão casar com as nossas filhas. Ou seja, já havia essa perspectiva, porque já tinham filhas. Então, assim, amado, a coisa também não é tão assim. Você não pode levar ao pé da letra todo o exagero de linguagem. Isso é uma orientação teológica que eu estou te dando em relação ao Velho Testamento todo, tá, amado? O Velho Testamento todo a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu quero deixar uma palavra para você. A astúcia que havia em Jacó se repetia nos seus filhos. Jacó estava vendo a astúcia dos seus filhos. Eles pedem para os homens serem circuncidados para que eles enfraquecessem os homens, para que eles invadissem a cidade. E sabe, amado, eles usaram algo sagrado, porque a circuncidação naquela época era uma prova de santidade. E aqueles homens toparam serem circuncidados. Amado, isso é pecado grave. Às vezes nós impomos às pessoas os votos de santidade das nossas crenças, dos nossos dogmas, e esperamos o momento mais fraco das pessoas para poder acusá-las, matá-las, passar por cima delas. Tem muita gente, amado, usando a religião como forma de opressão, como forma de domínio, como forma de passar por cima dos seus inimigos. Tem muita gente usando a religiosidade, usando os atos de sacramento de Deus para oprimir, para acusar, para fazer com que os seus inimigos, os seus opositores, as pessoas que nós não gostamos, sejam nossos escravos ou até morram. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não faz parte da vontade de Deus. Deus não tem isso como seu plano. A partir do momento que os filhos de Jacó fizeram por onde aqueles homens se circuncidassem, eles estavam criando uma aliança com aqueles homens. Eles agora estavam sim fazendo parte do povo, fazendo parte daquilo que Deus tinha como plano para a vida de Jacó e seus filhos. E quando eles mataram esses homens, eles mataram aqueles que fizeram o voto, mataram seus irmãos. Então cuidado, amado, porque às vezes, na nossa astúcia, na nossa esperteza, na nossa malignidade,
Nós trazemos as pessoas para dentro do nosso meio e depois destruímos as pessoas. E esquecemos que quando nós trouxemos elas, nós criamos um vínculo com elas. Então, cuidado, amado. Cuidado com isso. Nunca use as coisas de Deus para o seu próprio interesse e para as suas espertezas. Amém, querido? Fica com essa palavra. Fica com Jesus, amado.